Olá, eu me chamo Sara, tenho 19 anos, sou de Terra de Areia no litoral norte gaúcho e estudante do 4º ano do ensino médio integrado ao curso técnico em informática do IFRS Campus Osório. Com o auxílio do meu orientador Marcelo Viana, faço essa pesquisa intitulada Apostando no Futuro, o estudo da linguagem BASIC através das revistas especializadas em microcomputadores, num corte que vai de 1981 a 1986. Antes de eu começar a falar da pesquisa, é importante que eu explique como estava o cenário brasileiro quando começaram a surgir os primeiros microcomputadores. No final dos anos 70, o governo brasileiro impôs sua política de informática, negando às grandes companhias transnacionais o direito de fabricarem no Brasil, abrindo espaço para que as recém-criadas empresas nacionais de informática se desenvolvessem. Grande parte dessas empresas decidiu investir seus recursos no desenvolvimento de microcomputadores, buscando atrair o maior número de consumidores para seus produtos. No entanto, um dos problemas enfrentados pela indústria nacional era o aprendizado e a capacitação do próprio usuário, que deveria necessariamente ter um conhecimento prévio de programação para usar um microcomputador com propriedade. Isso porque os microcomputadores não possuíam interface intuitiva. Os microcomputadores eram artefatos tecnológicos, reduzidos em tamanho se comparado aos primeiros computadores, e vinham acompanhados de um interpretador em alguma linguagem de programação, como o BASIC, uma linguagem simples, intuitiva, com comandos de fácil entendimento, que acabou se tornando muito popular, mas que ainda assim necessitava de um conhecimento prévio por parte do usuário. O problema da indústria nacional, então, era esse. Se os potenciais compradores não soubessem usufruir dos benefícios dos microcomputadores, as vendas não se realizariam. Como forma de resolver esse problema, surgiram, no início dos anos 80, as publicações de microinformática brasileiras, com o intuito de transmitir o conhecimento básico para a utilização desses artefatos de informática, através de cursos, matérias e listagens de código, principalmente em BASIC. E até por esse caráter educacional, as revistas acabaram servindo como grandes difusoras dos micros no país. Aliás, uma curiosidade sobre esse assunto é que, diferente dos Estados Unidos, não foram as comunidades suabistas que criaram as revistas computacionais do Brasil, mas sim as revistas que apresentaram a computação como um hobby disponível para os brasileiros. Alguns exemplos de microcomputadores dessa época são o D8000 da Dismac e o TK80 da Microdigital. Já alguns exemplos de revistas são Microvídeo, Microbits, Microhobby e Interface. O objetivo da pesquisa é entender como as revistas brasileiras especializadas em microcomputadores esperavam demonstrar a importância da informática à sociedade a partir do conteúdo em linguagem BASIC. Busca também entender o papel dos microcomputadores nos anos 80 e a preferência da sociedade da época sobre assuntos relacionados à tecnologia e educação, através da recorrência de assuntos publicados e retorno dos leitores. Tá, mas por que pesquisar isso? Os micros foram grandes responsáveis pela democratização do computador. Lembra que eu falei que os micros são reduzidos em tamanho se comparados aos primeiros computadores? Por serem menores e mais acessíveis, começaram a ser usados em pequenas empresas e até nas casas das pessoas, não reduzindo seu uso, não limitando, no caso, seu uso apenas a grandes companhias. Os micros também são os antecessores dos nossos smartphones, tablets e notebooks, coisas que se tornaram indispensáveis hoje em dia. Além disso, a pesquisa ajuda a entender como as demais tecnologias digitais são utilizadas e incorporadas pela sociedade. Os resultados da pesquisa também podem ser usados em comparações com o cenário tecnológico atual para entendermos a evolução do relacionamento da sociedade brasileira com a computação. A proposta dessa pesquisa priorizou identificar valores que envolvessem a participação dos usuários com as tecnologias, levando-se em conta que a imprensa seria um importante mediador do processo. Assim, a pesquisa procurou identificar diferentes matérias presentes nas revistas especializadas de microinformática disponíveis no repositório digital Dataset. Realizamos pesquisas bibliográficas e análises qualitativas e quantitativas de diferentes conteúdos encontrados em exemplares dessas revistas entre os anos de 1981 e 1986. A escolha pelas revistas Microsistemas, Microhobby, Micromundo e InfoJB se deu pela popularidade entre a comunidade da época, exemplificado pelo aumento da tiragem da Microsistemas em 350% entre outubro de 1981 e outubro de 1983. Foram levantadas
matérias, propagandas, dicas e listagens de código em BASIC, observando suas diferentes propostas e funcionalidades, além do retorno dos leitores através dos códigos e críticas publicados. Nossa análise identificou 192 programas publicados em exemplares das revistas Microsistemas, Microhobby e Micromundo, e 133 livros em exemplares das revistas Microsistemas, Microhobby, Micromundo e InfoJB. Fazendo a divisão das temáticas dos códigos encontrados nos exemplares analisados, conseguimos ver que havia um grande número de jogos nas revistas, mostrando a tendência das mesmas em mostrar o lado lúdico dos micros. Além disso, a grande quantidade de aplicações comerciais na Microsistemas e utilitárias na Micromundo mostra a necessidade de explorar as potencialidades dos micros. Alguns exemplos de aplicações comerciais e utilitárias são controle de contas, planejamento de vendas, calendários e editores de cartas. O foco do público hobbyista do Brasil não era construir seus próprios equipamentos, mas sim explorar as possibilidades dos computadores pessoais que eram vendidos no mercado. O grande número de colaboradores técnicos e leitores que enviavam códigos ou cartas com agradecimentos ou dúvidas mostra a influência que essas publicações tiveram no modo dos usuários de usarem os microcomputadores, sendo muitas vezes usadas como um setor de atendimento ao cliente das empresas. Por último, os programas educacionais recorrentes caracterizam um ponto forte dessas revistas, que é despertar uma série de competências nos usuários através da programação, tais como raciocínio lógico e criatividade. Nos livros, percebemos a demanda por conteúdos direcionados aos diferentes tipos de microcomputadores e suas características divergentes. Contudo, as principais temáticas desses conteúdos seguem sendo as mesmas. Os livros, classificados como jogos, traziam códigos prontos para que os usuários digitassem, assim como aqueles livros de aplicações comerciais e utilitárias. Os livros educacionais eram aqueles que tinham realmente o objetivo de ensinar a linguagem de programação para os usuários, e aqueles com mais de uma área temática ensinavam e traziam códigos. Podemos então perceber a tensão existente entre os dois lados de uso dos micros, sendo usados como um brinquedo e levados como hobby, como também um instrumento de trabalho levado com mais seriedade. Ambos partem de um objetivo que é o poder educacional, com o desenvolvimento de determinadas habilidades. Além disso, a quantidade de códigos publicados com diferentes finalidades e livros direcionados a micros específicos mostra a intenção de atingir todo tipo de público, desde as crianças com os livros de computação infantis, até o público jovem e os trabalhadores, por meio dos livros que traziam aplicações comerciais e entretenimento. Assim finalizo a apresentação da pesquisa. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!